Manual de contagem de carboidratos para pessoas com diabetes. Departamento de Nutrição da Sociedade Brasileira de Diabetes. Introdução. A estratégia de contagem de carboidratos já é recomendada pelas sociedades científicas, no Brasil e no mundo, há mais de 20 anos, em especial, para o tratamento do diabetes tipo 1. Essa estratégia se diferencia das demais, principalmente por melhorar a qualidade de vida e ofertar um leque de opções alimentares para as pessoas com diabetes. A contagem de carboidratos é baseada na proposta da alimentação saudável, na qual devem ser utilizados todos os grupos de alimentos. O segredo está na relação entre a quantidade adequada do alimento e sua associação com o tratamento medicamentoso. Sendo assim, é fundamental o trabalho do profissional nutricionista na equipe multiprofissional, especificamente para a individualização do plano alimentar, de acordo com as necessidades nutricionais do indivíduo. Para usufruir de toda a eficácia dessa estratégia, faz-se necessário ter um manual consistente sobre a informação nutricional dos alimentos. A Sociedade Brasileira de Diabetes lançou o primeiro manual oficial de contagem de carboidratos em 2003 que, desde então, vem sendo aperfeiçoado com ampliação da lista de alimentos, para atender às necessidades das pessoas com diabetes. O novo manual aqui apresentado está com uma formatação mais moderna e textos com linguagem de fácil entendimento. Para melhorar o acesso à informação, mais ilustrações foram incluídas, visando auxiliar no manuseio por pessoas de todas as idades. Além disso, para facilitar o uso rotineiro, o alimento foi listado por ordem alfabética e de acordo com a sua medida caseira. A versão eletrônica do novo manual estará disponível no Otsite de Nutrição, bem como, no futuro, um aplicativo só com a tabela poderá ser baixado em celulares e tablets. A elaboração da nova versão do manual teve a coordenação da nutricionista Luciana Bruno e contou com a expertise de nutricionistas das 05 regiões do Brasil, integrantes do Departamento de Nutrição, Gestão de 2014 a 2015. A realização desse material foi fruto do grande esforço e dedicação de várias pessoas e, sobretudo, da perseverança daqueles que transformam com ética o saber técnico em qualidade de vida para a pessoa com diabetes. A continuidade e finalização de um trabalho sólido e de alta relevância como esse, não só inaugura a gestão de 2016 a 2017 com chave de ouro, como fortalece a parceria entre os profissionais e coordenações envolvidas. Sendo assim, é com muito orgulho que apresentamos o novo Manual Oficial de Contagem de Carboidratos e esperamos que esse seja uma ferramenta útil, transformadora e que facilite o dia a dia da pessoa com diabetes. Contagem de carboidratos. O que é a contagem de carboidratos? É uma estratégia nutricional que oferece à pessoa com diabetes maior flexibilidade em sua alimentação, de acordo com seu estilo de vida. O objetivo maior é encontrar o equilíbrio entre a glicemia, a quantidade de carboidratos ingerida e a quantidade de insulina necessária. 2. Efeito dos alimentos na glicemia. O carboidrato, embora saudável, é o nutriente que tem maior efeito sobre a glicemia, já que a totalidade, 100%, do que é ingerido transforma-se em glicose. Esta é a razão principal que o coloca como foco do nosso tratamento. Por outro lado, quanto à proteína, um valor entre 30% e 60% pode ser transformado em glicose e da gordura, somente 10%. 100% do carboidrato ingerido é transformado em glicose. Em quanto tempo temos a resposta do alimento na glicemia? Carboidrato. 100%. 15 2 horas. 2 proteína. 30 a 60%. 3 a 4 horas. 3 gordura. 10%. 5 horas. 3 Quem pode utilizar a contagem de carboidratos? Todo paciente com diabetes pode utilizar a contagem de carboidratos como estratégia nutricional. Para ser um bom candidato à contagem de carboidratos, é preciso motivação, disciplina, trabalho em equipe, compromisso com o método durante o período de implementação. No começo é mais trabalhoso. 4. Quais alimentos têm carboidratos? Pães, biscoitos, cereais, arroz, massas, batata e grãos. Vegetais, frutas e sucos, leite e iogurtes. Açúcar, mel, alimentos que contêm açúcar. 5. Quais os esquemas de tratamento atuais? Diabetes tipo 2. No caso de diabetes tipo 2, o tratamento pode acontecer apenas com dieta e atividade física, ou com medicações orais e insulina.
Neste caso, a terapia de contagem de carboidratos utilizada é a denominada nível primário. Diabetes tipo 1. Terapia tradicional. Insulina de ação intermediária, insulina de ação rápida. Terapia de múltiplas doses, ou intensiva. Insulina ultralenta, ou intermediária. Insulina ultrarápida. Terapia de infusão contínua de insulina, bomba de insulina. Insulina ultrarápida. A contagem nível secundário e avançado pode ser utilizada na terapia com múltiplas doses e na terapia de bomba de insulina. 6. Como começo a contagem de carboidratos? O seu nutricionista te ajudará a descobrir quantas calorias você deve ingerir ao dia para manter-se saudável. Também definirá quanto de carboidrato deve ser consumido diariamente e em cada refeição. 2. Anote o que come. Dessa forma, pode-se conhecer a quantidade, a qualidade e a distribuição dos carboidratos consumidos ao longo do dia, levando em consideração a prática de atividade física e o estilo de vida. 3. Medir as glicemias antes de cada refeição e 2 horas após fazê-las é importante para verificar o efeito dos alimentos e da medicação sobre a sua taxa glicêmica. 7. E as gorduras e as proteínas? Proteínas. As proteínas garantem ao nosso corpo os aminoácidos essenciais para o crescimento, para a manutenção e para a reparação dos tecidos. Cerca de 15 a 20% das calorias devem vir das proteínas. São fontes: ovos, leite e derivados, carnes, aves e pescados, feijão, soja, lentilha. Gorduras. Enquanto isso, as gorduras fornecem também energia, são importantes condutores de vitaminas lipossolúveis A, D, E e K, e possuem ácidos graxos essenciais. Recomenda-se sua ingestão diária correspondente a até 30% das calorias. São fontes: óleos vegetais, banha animal, margarinas, manteigas, maioneses, creme de leite. Atenção! Em refeições nas quais o consumo de gorduras e proteínas é grande, como pizzas, churrasco, lasanhas, hambúrgueres e outros, a glicemia pode ficar mais alta de 3 a 5 horas após a ingestão. Recomenda-se uma conversa com sua equipe para saber como lidar com estas situações. 8. E o açúcar, pode ser consumido? Sim, desde que o total de carboidratos fornecidos por ele seja contabilizado dentro de uma proposta de alimentação saudável, até 10% das calorias totais do dia. É importante lembrar que, em geral, doces e açúcares não possuem fibras, vitaminas e minerais e, além disso, mesmo que em pequenas porções contêm muitas calorias, podendo colaborar com o ganho de peso. A sua sobremesa favorita, defina quantas vezes na semana irá consumi-la e em que quantidade de carboidrato ela será contabilizada. 9. Quais alimentos não precisamos contar carboidratos? Vegetais, queijo, carnes de boi, aves e pescados e ovos, azeite, maionese, creme de leite, água, café, chá e adoçantes. Vegetais crus e cozidos em pequenas quantidades, até uma xícara de vegetal cru ou meia xícara de vegetal cozido. Carnes de boi, aves e pescados, ovos, desde que não ultrapassem a 0,1 porção de 120 gramas. 10. E o índice glicêmico? Os alimentos se diferem quanto sua resposta glicêmica e embora as dietas com baixo índice glicêmico possam reduzi-las em situação pós-prandial, os estudos a longo prazo não têm confirmado esta hipótese. Dessa forma, a monitoração das glicemias ainda é considerada um guia eficaz para identificar as respostas específicas de cada alimento sobre a glicemia, para cada pessoa. 11. A alimentação saudável e a contagem de carboidratos. A contagem de carboidratos é a chave do tratamento do diabetes e deve ser inserida no contexto de uma alimentação saudável. Esses carboidratos devem vir das frutas, dos vegetais e de grãos integrais. 12. Praticando a contagem de carboidratos. Imagine que em seu dia a dia, no café da manhã, você ingira 0,1 pão francês com margarina, 0,1 copo de leite com café e 0,1 fruta. Agora, imagine que está na casa de um amigo no final de semana e deseja mudar seu café da manhã, sem alterar a glicemia. O que deve-se fazer é descobrir o quanto de carboidrato você geralmente ingere no seu café da manhã e, a partir daí, fazer as contas para incluir os alimentos que deseja comer na casa de seu amigo. Agora que já sabe a quantidade de carboidratos que normalmente consome, é só escolher os alimentos que deseja comer, baseados nesse valor em relação aos valores do manual da SBD. 13. Como ler a informação nutricional?
Quando a informação nutricional não estiver no rótulo, deve-se procurar a informação no manual de contagem de carboidratos. O que olhar? 1. Tamanho da porção do alimento. 2. Quantidade total de gordura. Até 5 gramas de gordura por porção é saudável. 3. Quantidade total de carboidratos. 4. Quantidade total de fibras. Acima de 2,5 gramas por porção é considerado rico em fibras. E quando a porção que você for comer não for a mesma descrita no rótulo ou no manual? Vamos usar a regra de 3. 14. Treinando o olhômetro 1. Para que a contagem de carboidratos seja cada vez mais exata, vale a pena treinar seu olhômetro, conhecendo os tamanhos das colheres, copos e xícaras, além de pesar alguns alimentos. 15. Treinando o olhômetro 2. Para facilitar sua leitura no dia a dia, utilize sua mão como medida. Palma da mão igual 0,1 porção de carne. 0,1 é igual 0,1 colher de chá de margarina ou azeite. 0,1 polegar igual a 30 gramas de queijo. 0,1 punho igual 0,1 xícara de chá de arroz ou macarrão ou 0,1 batata pequena. 16. Calculando receitas. Liste todos os ingredientes de sua receita e as quantidades de cada um. Totalize o valor e dívida pelo número de porções da receita. Depois, basta procurar no manual da SBD a quantidade de carboidratos de cada ingrediente. 17. Bebida alcoólica e contagem de carboidratos. A ingestão de bebidas alcoólicas sem alimentos pode provocar hipoglicemias tanto em pessoas que usam insulina como naquelas que utilizam hipoglicemiantes orais. Assim, não se deve beber, especialmente de estômago vazio. Recomenda-se observar o comportamento do organismo, realizando as medidas de glicemia antes e após a ingestão. O limite de ingestão diária recomendado é de 0,2, 2 porções ao dia para homens e 0,1, uma porção para mulheres. Uma porção equivale a 360 ml de cerveja, uma lata pequena, 45 ml de destilados ou a 150 ml de vinho, uma taça. 18. A contagem de carboidratos e o diabetes tipo 2. Para aplicar a contagem de carboidratos no diabetes tipo 2, com controle apenas com dieta e atividade física ou com antidiabéticos orais, deve-se conhecer a quantidade de carboidratos que deve ser ingerida em cada refeição e manter esta quantidade sempre. É possível praticar a contagem de carboidratos com a substituição dos alimentos, podendo incluir todo e qualquer alimento à rotina. Essa quantidade de carboidratos será definida pelo nutricionista baseada em seu peso, prática de atividade física, medicação e estilo de vida. 19. A contagem de carboidratos e o diabetes tipo 1. Para aplicar a contagem de carboidratos em um paciente com diabetes tipo 1, em esquema insulínico tradicional, também deve-se conhecer a quantidade de carboidratos a ser ingerida em cada refeição e manter este valor constante. Como a insulina intermediária e a rápida são utilizadas e ambas têm picos de ação, ou seja, momentos em que vão agir mais, é importante ter horários para comer e sempre em mesmas quantidades, diminuindo, assim, a chance de hipoglicemia. Esta quantidade de carboidratos será definida pelo nutricionista baseada em seu peso, atividade física, medicação e estilo de vida. É importante ter horários para comer e sempre nas mesmas quantidades. 20. A contagem de carboidratos e o diabetes tipo 1. Este esquema é o mais fisiológico que temos até o momento, no qual a quantidade de insulina ultra rápida é aplicada de acordo com o que o paciente irá ingerir. Aqui também deve-se conhecer a quantidade de carboidratos a ser ingerida em cada refeição. No entanto, o indivíduo pode variar os horários e a quantidade de alimentos que quer ingerir, tanto para mais quanto para menos, desde que aplique a quantidade de insulínica ultra rápida em cada refeição. O indivíduo pode variar o horário de refeição e quantidade de alimentos que quer ingerir. 21. A contagem de carboidratos e o diabetes tipo 1. Esquema insulínico intensivo. Alguns conceitos importantes. Bolus alimentar igual quantidade de insulina ultra rápida necessária para cobrir os gramas de carboidratos. Regra geral igual a 1 unidade de insulina para cobrir 15 gramas de carboidratos. Este bolus para alimentação é individual e pode variar ao longo do dia. Para conhecer sua relação insulina-carboidrato, é importante medir as glicemias antes e 2 horas após as refeições. Após a primeira garfada, bolus de correção igual quantidade de insulina ultra rápida necessária para corrigir sua glicemia.
Seu médico pode criar uma regra geral de correção glicêmica ou utilizar a regra 1800, na qual dividimos 1800 pela dose total de insulina utilizada no dia. Aqui descobrimos sua sensibilidade insulínica, fator sensibilidade, ou seja, quanto uma unidade de insulina ultra rápida baixa em pontos a sua glicemia. Vamos praticar? Suponha que uma pessoa utilize 20 unidades de insulina ultralenta mais 15 unidades de ultra rápida ao dia, totalizando 35 unidades diárias. Isso significa que uma unidade de insulina ultra rápida baixa 51 pontos na sua glicemia. A conta que temos que fazer é glicemia do momento, glicemia meta dividida pela sua sensibilidade insulínica igual bolos de correção. Atenção! Este é apenas um exemplo hipotético. Recomenda-se sempre conversar com sua equipe a respeito. Se está tendo que corrigir sempre suas glicemias, algo em seu tratamento precisa ser revisto. A prática de atividade física requer ajustes de insulina e na alimentação. Converse com sua equipe multiprofissional. 22. Como saber se estou no caminho certo? Medindo as glicemias antes e 2 horas após as refeições. Faça um diário alimentar e tire fotos de seus pratos. Assim poderá checar se seu olhômetro está apurado. Leve sempre este diário alimentar e suas glicemias para as consultas com sua equipe. 23. Tratamento da hipoglicemia. No início da implementação da contagem de carboidratos, você pode ter alguns episódios de hipoglicemia, glicemias abaixo de 70 mg por decilitro. Caso isso aconteça, é necessário rever doses de insulina ou a alimentação. O importante nesse momento é o tratamento correto, para que você não saia de uma glicemia de 40 mg por decilitro e vá para 300 mg por decilitro. Glicemias de 50, 70 igual ingerir 15 gramas de carboidratos. 15 gramas de show igual a 150 ml de refrigerante comum ou 0,1 colher de sopa de açúcar ou 0,1 gel de glicose ou 0,3 balas. Caso a glicemia esteja abaixo de 50, deve-se duplicar essa dose. Aguarde 15 minutos e meça novamente sua glicemia. Se ainda estiver em estado hipoglicêmico, repita a operação.